Olá, muito bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Bom, meus alunos do quinto ano, hoje nós vamos dar continuidade aí ao que estávamos falando na unidade 11, que vem falando sobre conhecimento e cidadania. Bom, nós discutimos nas aulas anteriores que o conhecimento nos leva à cidadania. A partir do momento que eu sei os meus direitos e os meus deveres, eu devo agir como tal para ser considerado um cidadão. E assim, desde a época da República no Brasil, no início, como nós vimos, houveram várias manifestações culturais, como a capoeira, os ritmos musicais afro-brasileiros, que sofreram com o preconceito e com a discriminação da sociedade e do governo. Porém, essas pessoas não se calaram e começaram a buscar aí a igualdade pelos seus direitos, inclusive através dos jogos de futebol, né, de situações aonde tivemos alguns atos de racismo, onde as pessoas tiveram aí que buscar o respeito por conta da sua cor, da sua classe, e deixar claro que isso não distingue ninguém, que somos todos iguais. Vimos também que o rádio foi um meio de comunicação que se popularizou no Brasil, né? Por conta dessas situações e de manifestações, de deixar a notícia, de compartilhar aquilo que era necessário com a população. E isso foi se difundindo, né? Os meios de comunicação que foi levando para as pessoas através da sua importância e do seu alto alcance a conscientização, mostrando esses movimentos sociais que utilizavam o rádio e a TV para mostrar a sua força e mudar a situação do nosso país em relação ao preconceito, ao racismo e a todas as outras coisas que aconteciam até então. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos para a página hoje 149, que vem falando especificamente sobre a internet. Nós já falamos sobre o rádio, né? Agora nós vamos falar sobre a internet, que vem aí mostrando também o quanto ela é importante pela busca do conhecimento e pela cidadania na atualidade. A internet é um mecanismo muito rápido de troca de informações, inclusive de conhecimento, onde eu quero buscar algo, onde eu precise tirar uma dúvida, né? Então, eu busco a internet como um meio, um mecanismo para aumentar ainda mais o meu conhecimento, tirar as minhas dúvidas. A internet como recurso na busca pelo conhecimento e pela cidadania na atualidade. Os movimentos sociais acontecem há muito tempo na história de diferentes sociedades, mas a internet possibilitou divulgar ainda mais as ideias que tais movimentos defendem, bem como despertar o apoio de pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Porque é uma notícia que se coloca e que em segundos está aí para todos do mundo inteiro ter acesso. Grifem, o uso da internet pelos movimentos sociais se dá, muitas vezes, por meio de sites que divulgam projetos sociais, né? Compartilham ações, trocam experiências, entre outros. Como exemplo, nós temos aí, como exemplo, a Cor da Cultura, um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira que divulga suas ações por meio de um site. Existe o site A Cor da Cultura, mas nós também temos vídeos no YouTube que falam sobre esse movimento, desse projeto educativo nas escolas, mostrando a cultura afro-brasileira de uma forma bem diferente e também mostrando a importância. A tia Grazi vai mostrar aqui para vocês um pequeno videozinho que mostra justamente
uma propaganda falando sobre esse movimento. Prestem bastante atenção. Quando alguém vê o mundo somente de uma cor, não percebe a diversidade de sua cor. Ignora o que não sabe. Bom, é apenas um videozinho para mostrar para vocês uma introdução, né, sobre esse assunto, falando aí dessa cultura afro-brasileira, que existe essa cultura, existe esse movimento justamente para defender as nossas origens, né? Nós temos aqui agora um instrumento de percussão de origem africana. Outro movimento que faz uso da internet é o Web para Todos. Grifem isso aí. Um projeto que busca mobilizar pessoas, empresas e profissionais acerca da acessibilidade digital, ou seja, do acesso à internet por pessoas com deficiência. Eles buscam isso, gente, por quê? Porque muitas pessoas têm dificuldade para ter esse acesso. Né? A internet ela é mais fácil, palpável para as pessoas que conseguem ouvir, né, ver. Então, eles estão buscando essa igualdade, inclusive de acessibilidade para essas pessoas que têm dificuldade. Vamos ver aqui também como é esse projeto Web para Todos. A Tia Graça também separou aqui. Prestem bastante atenção no que está escrito nas frases. Bom, mais um videozinho só para mostrar para vocês, né, como é esse movimento, para vocês verem o quanto existem pessoas preocupadas em realmente praticar a cidadania, pensando no próximo, né, não só no seu bem-estar, mas no do próximo também, a partir do momento em que elas veem que há uma necessidade maior de algumas pessoas a ter acesso, né, a essas informações. As ações, então, desse movimento incluem troca de experiências, de conhecimentos e formação de profissionais que atuam na criação de sites. Nós temos a imagem de um deficiente visual usando um celular com acessibilidade. A acessibilidade, grifem aí, pode acontecer, por exemplo, por meio de aplicativos que facilitam a identificação de ícones e que fazem buscas e registros de mensagens por meio da transcrição da voz. Então, existem aplicativos, meios para tornar essa acessibilidade mais fácil, graças a esse movimento aí, Web para Todos, tá bom? Nós vamos agora falar dos desafios no uso da internet. É ótimo a internet? Sim, é ótimo a internet. Mas nós sabemos que temos problemas aí, cyberbullying e os fake news, né? Que são problemas, são desafios da internet no nosso dia a dia. O cyberbullying é algo muito, muito frequente, acontece muito no Brasil, e fake news acontece no mundo todo. Então, nós vamos falar agora dessas duas situações em que se torna um desafio o uso da internet no dia a dia. Mas e quando a internet é usada para prejudicar as pessoas? Isso já se tornou um problema muito grande nas sociedades atuais. Duas consequências do uso inadequado desse meio de comunicação grifem aí, a disseminação de fake news e a prática do cyberbullying.
tá, gente? São duas práticas aí bem frequentes. Você já ouviu falar dessas ações? O que é fake news? Fake news é uma expressão, grifem aí em inglês, tá? Que significa notícias falsas, certo? Notícias falsas, ou seja, notícias que são divulgadas para difamar uma pessoa ou um grupo. O problema é que muitas pessoas acreditam nessas notícias e as compartilham com outras pessoas, sem verificar, gente, se aquilo lá é verdadeiro ou não, se tem um fundo de verdade, se tem uma fonte confiável. Tudo isso tem que ser checado para saber se realmente é fake news ou não, tá bom? Então, essas informações devem ser checadas sempre. As consequências são pessoas e grupos julgados por ações que não cometeram. Inclusive, a Tia Grazi vai colocar depois uma animaçãozinha bem legal, tá? Do canal da Cultura, aonde vocês vão ver algo que eles fizeram, um teatrinho, sobre o fake news. Vai estar aí sobre as fake news, desculpa. Vai estar aí logo abaixo da videoaula, a Tia Grazi vai postar esse videozinho adicional, complementar, para vocês acessarem. E o cyberbullying? O que é? Grifem aí. Cyberbullying é o bullying praticado por meio de redes sociais ou de qualquer outro canal de comunicação de internet. As maiores vítimas do cyberbullying são as crianças e os adolescentes, pois esse tipo de ação geralmente acontece nas escolas onde convivem pessoas de diferentes origens, valores e etnias, ou seja, locais de grande diversidade humana. Isso significa que muitos praticantes de cyberbullying também são crianças e adolescentes. Por isso, uma das ações mais eficazes no combate a ele é a reflexão sobre o respeito ao próximo e a valorização da diversidade. O que acontece? As pessoas começam a pegar algumas falhas da outra, principalmente adolescentes, jovens, começam a tirar fotos, fazer figurinhas, fazer crítica. Isso é muito ruim. E a pessoa que às vezes está ali recebendo esse tipo de informação se sente mal. Então, nós temos que ter e trabalhar com a questão do respeito. Eu gostaria que fizesse isso comigo. A gente tem que ponderar, colocar na balança. Será que é certo isso que estou fazendo com essa pessoa? Será que é certo o que estão fazendo comigo? Porque não é certo eu fazer com alguém nem ninguém fazer comigo também. E quando vocês estiverem sofrendo esse tipo de situação, que às vezes é frequente, você não conversou também com sua família, você que está aí ouvindo a Tia Grazi nesse momento, é importante que você compartilhe com a sua família o que está acontecendo, que tem coleguinhas que fazem, ou amigos que fazem, ou que você está ouvindo coisas que você não gostaria de ouvir, que você está vendo coisas que você não gostaria de ver. Isso é muito importante, tá, gente? Cyberbullying deve ser evitado, cortado mal pela raiz. Isso não é legal. Não é legal receber, não é legal fazer com ninguém, ok? Fica a dica aí, tá bom? Leia o texto a seguir. Brasil é o segundo país com mais casos de bullying virtual contra as crianças, ou seja, o cyberbullying, né, que nós estamos falando aqui agora. Uma pesquisa realizada pelo IPOS coloca o Brasil como o segundo país com a maior incidência de casos de cyberbullying no mundo. O Ipsos, gente, são fontes que fazem justamente essas pesquisas em relação ao uso da internet. Foram entrevistadas 20.793 pessoas em 28 países. Segundo a pesquisa, em 65% dos casos, as redes sociais foram usadas como ferramentas para praticar as agressões. No Brasil, os perfis na internet são usados em 70% das vezes que uma criança é atacada nas redes sociais. Nesse quesito, o país fica atrás, continuando aí na próxima página, apenas, olha só, gente, apenas de 4 países, Peru, Argentina, México e Malásia. Então, o Peru tem uma incidência maior, com 80%, a Argentina, 74%, México, 73% e Malásia, com 71%.
Em geral, o agressor é alguém que convive diariamente com a criança ou com o adolescente, principalmente colegas de classe. Esse texto foi tirado aí do R7, tá? É disponível aí no noticiasr7.com, portal R7. O Brasil é o segundo país com mais casos de bullying virtual contra crianças, escrito por Pablo Marques. Agora, a tia Graça vai mostrar para vocês um videozinho complementar também, que fala sobre cyberbullying. Prestem bastante atenção nesse pequeno videozinho. Você não gostaria que fizessem com você. Liberdade de expressão requer responsabilidade. Bom, crianças, então aqui fica bem claro para nós o quanto é importante essa questão do respeito, que se acontece com alguém, nós devemos sim comunicar a um adulto para que nos ajude em relação a isso. É muito ruim você ser discriminado por qualquer motivo ou ser tratado de uma maneira diferente por qualquer situação. Então, nós temos sim que nos defender contra esse tipo de coisa, tanto contra o cyberbullying, contra as fake news. Então, nós temos que nos preparar em relação a isso. Bom, aqui pergunta o seguinte: como a notícia relaciona a prática do cyberbullying com o Brasil? Ou seja, o que tem a ver isso? Por quê? Né? Por que o Brasil está envolvido nisso? Fica bem claro para nós que é porque o Brasil é um dos que cometem mais e praticam mais cyberbullying, estando em segundo lugar. Então, por esse motivo que faz essa relação. Como esse problema pode ser tratado na escola? A tia Graça, inclusive, acabou de mostrar um videozinho, né? Onde a gente tem que procurar um responsável, a escola fazer atividades que valorizem o próximo, que demonstrem o quanto é importante, né, essa situação. Vocês têm a disciplina de livre, que trabalha muito isso, o respeito ao próximo. Na sua escola, há algum trabalho desenvolvido sobre a valorização de diferença e o respeito ao próximo? Conte como ele acontece. Tem, sim. Vocês têm trabalhos com Lívia, onde a gente trabalha essa questão da igualdade, do respeito. Vocês trabalham também com a disciplina do empreendedorismo, onde também trabalha essas questões do respeito aí, de querer projetar algo para o seu futuro, pensando sempre no próximo, nas questões onde a gente tem que se preocupar realmente com o que eu posso fazer para melhorar a minha vida e a do outro. Então, vocês têm, sim, algumas situações onde são trabalhadas na escola também, junto com vocês. Bom, meus amores, agora nós vamos aí para a página 158, tá? Logo em seguida vocês vão responder essas questões, ok? Página 158, aonde nós vamos aí finalizar a unidade. O que eu aprendi?
No início da República no Brasil, manifestações culturais como a capoeira e os ritmos musicais afro-brasileiros sofreram com o preconceito e a discriminação da sociedade e do governo. Desde que se popularizou no Brasil, o futebol foi palco de situações de racismo contra jogadores negros e mestiços brasileiros. Nós vimos isso nessa unidade. O rádio foi o primeiro meio de comunicação que se popularizou no Brasil, e o período entre as décadas de 1930 e 1950 ficou conhecido como a Era do Rádio. Na década de 1950, a abertura econômica para o capital estrangeiro possibilitou a produção cultural brasileira receber influências de outros países, né, que chegaram aqui com culturas diferentes. Muitos movimentos sociais utilizam a internet como recurso para mobilizar as pessoas e obter apoio a favor de diversas causas. Nós vimos aí, né, a questão de acessibilidade às pessoas com deficiência à internet, vimos a questão de trabalhar a cultura afro-brasileira nas escolas. Atualmente, um dos principais problemas no uso da internet é a disseminação das fake news e a prática do cyberbullying, que foi também algo que nós vimos aí agora, não é mesmo? Bom, meus amores, a página 159, que é a próxima página, é a página que vai para casa, ok? Certo? Vai a página 159 a 201 até a 203. A 159, vocês deverão tirar uma foto e enviar para a sua professora, conforme o nosso cronograma. Elabore uma história em quadrinhos com o tema o uso da internet como recurso pela busca de conhecimento e pela cidadania. Então, você vai criar uma história em quadrinhos aonde a internet está sendo usada para esse fim, para a busca de conhecimento e também para saber os seus direitos em relação à cidadania, tá bom? Certinho? E vai também para casa as páginas 201 até 203, tá? Conhecimento e cidadania, 201 até a 203, onde tem um gráfico aí sobre o racismo, qual é o tema do gráfico e tudo mais. Certinho? Bom, agora, nesse momento, vocês vão responder, tá? As questões aí das páginas 153, 152, desculpa, ok? Do Mãos à Obra. Então, aí agora é com vocês. Leia o texto a seguir. A Companhia Progresso Industrial do Brasil, uma fábrica de tecidos brasileira de capitais portugueses, mandara buscar mestres na Inglaterra. Os mestres ingleses fundaram o The Bank Athletic Club. Um deles, John Stark, mestre de estamparia, emprestou a casa em que morava, Rua Estevam, número 12, para a cerimônia de fundação do clube. Os fundadores do Bangu foram 9, 7 ingleses, um italiano e um brasileiro. O Paysandu e o Rio Cricket eram pedaços da Inglaterra transplantados para o Brasil. Nos domingos claros de sol, a bandeira inglesa se esticava ao vento, bem no alto dos mastros, na rua Paysandu, outro no Icaraí. As coleções dos jornais estão aí. Basta procurar as escalações dos times do Paysandu e do Rio Cricket. Essas escalações deveriam ser a tortura dos compositores e dos revisadores. Também dos leitores, a maioria sem saber nada de inglês, tendo de soletrar os nomes dos 11 jogadores do Paysandu, dos 11 jogadores do Rio Cricket. O futebol made in England tinha de ser traduzido. E enquanto não se traduzia e se abrasileirasse, quem gostasse dele precisava familiarizar-se com os nomes dos ingleses, de jogadores, de tudo. Em campo, um jogador que se prezasse tinha de falar inglês, ou melhor, gritar em inglês. Nós temos aí um texto, né, O Negro no Futebol Brasileiro, escrito por Mário Rodrigues,
Esse texto aí fala justamente como era o futebol naquela época, né? Todo americanizado, né? Todo inglês. E inclusive os nomes dos times, dos jogadores e as pessoas que viviam aqui tinham que se familiarizar até que chegássemos aí ao ponto de colocar algo genuinamente brasileiro. Letra A, o texto menciona a fundação de um clube de futebol. Que clube é esse? Está lá no texto. Quem foram os fundadores do clube? Qual era a relação entre os ingleses e o início da prática do futebol no Brasil? Letra D. Qual situação nos campos de futebol fez o autor do texto afirmar que o Paysandu e o Rio Cricket eram pedaços da Inglaterra no Brasil? Justifique sua resposta indicando um trecho do texto. Tá? E qual era a maior dificuldade dos torcedores do time do Paysandu e o Rio Cricket por causa da presença inglesa? Agora, nós vamos ver aqui o outro exercício, número 2. Destaque os adesivos, material complementar, tá? Lá no material complementar, lá no final da apostila, e colhe os espaços correspondentes. A figurinha que representa a capoeira, você vai pegar e vai colar aí, tá bom? Em seguida, identifique pelo menos um aspecto histórico ocorrido no início da República relacionado a cada um deles. Gente, é só vocês irem lá e olharem no próprio material que você vai conseguir encontrar, tá bom? As figuras vocês vão encontrar no material complementar, página 231, ok? Nós estamos aqui, ó, conhecimento e cidadania. Acaba aqui, ó, tá? Desde os jogadores de futebol até aqui a capoeira, certo? Tá bom? E aí vocês vão pegar e vão colar aqui nessa página, tá? Na 154. Capoeira, e vai escrever uma característica, um fato histórico, um aspecto histórico ocorrido. Samba, figurinha do samba, um aspecto. Carnaval e futebol, tá bom? 3. O que foi o movimento modernista? Como ele se desenvolveu no Brasil? O que foi? Como que aconteceu? 4. Observe a imagem a seguir. Nós temos aí o Teatro Municipal Vila Lobos, publicando e mostrando e fazendo a propaganda da Semana de Arte Moderna. Que evento é divulgado no cartaz? É só olhar. Qual artista modernista é anunciado no cartaz? Tia Grazi acabou de ler o nome dele, né? Continuando. Número 5. Relacione os artistas modernistas com as características de suas respectivas obras. A para Di Cavalcante, B para Vicente do Rego Monteiro, C para Victor Brecheret, D, Heitor Villa-Lobos e E, Tarsila do Amaral. Então, qual que é a obra de cada uma aqui? Para você que esqueceu ou não lembra, pode pesquisar. No próprio material também você vai encontrar, tá bom? 6. Qual foi a principal proposta dos escritores modernistas do Brasil? O que eles queriam? Qual era o motivo? Né? Falamos sobre essa questão da brasilidade, colocar algo genuinamente brasileiro. O que eles queriam, na verdade? 7. Como o público reagiu à Semana de Arte Moderna de 1922? Por que isso aconteceu? O que eles acharam? Foram a favor? Foi contra? O que eles pensaram? Foi algo que nós discutimos também, tá? O que foi e quando ocorreu a era do rádio no Brasil? O que foi e quando ocorreu a era do rádio no Brasil? Certo? Número 9. Descreva a seguir as características dos programas que eram transmitidos no rádio durante o governo de Getúlio Vargas. Como que eram os programas culturais e como que eram os programas cívicos, tá? A gente já viu essa questão da divulgação da música, né, e de programas que o governo autorizasse, e os cívicos eram conteúdos referentes justamente a fatos históricos no Brasil, né, a dramatização das questões que aconteciam, inclusive, com o próprio governo. Número 10. Sobre a definição de movimentos sociais, assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas, né, gente? Esses movimentos sociais é uma luta aí pela cidadania, a gente sabe disso.
São ações que querem transformar a sociedade, podem ser locais, regionais, pode acontecer no mundo todo. Então, isso são movimentos sociais, ok? Então, respondam às atividades de sala agora, tá? Temos as tarefas de casa, inclusive uma que vocês têm que enviar a foto. A tia Grazi vai colocar o link para o vídeo sobre as fake news, como a tia Grazi já tinha comentado com vocês. E essa, então, foi a nossa aula de hoje de história. Ok, meus amores? Um beijo para vocês, então, e até a próxima aula.